Olá, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, que tudo isso logo passe e que nós possamos voltar às nossas salas de aula para ter aulas presenciais com maior qualidade. Eu vou fazer aqui uma revisãozinha rápida daquilo que nós trabalhamos, uma exposição, na verdade, para chegar a concluir a explicação que eu ainda não havia concluído com a maior parte das turmas. Vamos lá. Presta atenção, fica comigo, vai fazendo anotação aí, para o vídeo. Se tiver alguma dúvida, procura o professor no privado ou precisamente no grupo. Eu gostaria que vocês colocassem as dúvidas no grupo, assim eu posso tirar a dúvida de todos ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Boa parte dos slides eu já havia explicado em sala. Formação do território brasileiro, por exemplo, a ideia dos extremos, do tratado colonial, do divisão territorial do trabalho, do tratado de Tordesilhas, das capitanias hereditárias, a evolução do tratado de Madrid, qual foi o que aconteceu para que se fosse estabelecido o Tratado de Madrid, princípio do Utipocidetes, os outros tratados que caracterizaram o território brasileiro, as atividades econômicas, bem como aquilo que a gente vem chamar de economia arquipélago. Tudo isso eu já havia trabalhado em sala. Então eu vou dar maior ênfase naquilo que não foi trabalhado em sala, naquilo que faltava assim uma meia aula, uma aula para que nós pudéssemos concluir e para que vocês pudessem responder as atividades. Então, assim, ó, composição étnica da população brasileira, miscigenação e herança cultural. Bom, se a gente pensar em matriz étnica, nós temos três grupos marcantes dentro do território brasileiro. Nós temos o ameríndio, o indígena, nós temos o branco europeu, das mais variadas partes da Europa, e nós também temos o negro africano, também das mais variadas partes da Europa. E, claro, outros grupos que vieram a fazer parte desse território posteriormente, como os asiáticos, por exemplo. E tudo parte daqui. Se a gente pensar na nossa, no nosso genótipo, na nossa fisionomia, na nossa cultura, língua, religião, a forma como a gente usa a terra, a construção, a vestimenta, tudo parte daqui. A nossa miscigenação, a nossa raça, ela está muito miscigenada, certo? Está presente não só na cor da nossa pele, está presente na nossa cultura de arquitetura, está presente na vestimenta, na cultura religiosa. Então tudo isso é herança cultural, mas parte principalmente desses três grupos. Essa é a nossa matriz, é a nossa composição, hoje mais variada. E isso tudo, esses três grupos se miscigenaram ao longo do tempo, historicamente falando. O branco com o negro africano, o europeu com o indígena com o negro africano, depois esses grupos que se formaram num primeiro momento com outros, isso vai dar origem ao povo que nós temos hoje, à diversidade cultural que nós temos hoje. A presença do europeu, do negro africano e do indígena que aqui vivia, ela está na nossa culinária, está na nossa festa, como eu já disse, na dança, na arquitetura, lá no primeiro momento da forma como a gente cultivava a terra, porque que tinha que arar, e hoje já é tomado mais um cuidado com o solo, porque que as casas tinham uma construção, de certa forma, se aqui não nevava, enfim. A variedade da cultura que nós temos, a diversidade da cultura que nós temos, é fruto de todos esses povos que juntos fizeram com que nós nos formássemos enquanto estrutura cultural, enquanto diversidade cultural. Isso é o Brasil. O Brasil é essa diversidade de povos, que está presente em todas as regiões, em algumas mais concentrada de algum tipo de povo, em outras outro, mas a diversidade ela é presente no país inteiro. E a gente percebe isso nas mais variadas heranças. As duas principais são a língua e a religião. A língua é o português, língua europeia, e a religião, partindo do cristianismo, a ideia do cristão é muito forte, dentre as outras, principalmente dentro da cultura do catolicismo, é muito forte dentro da nossa sociedade. Para terminar aquela parte histórico-cultural do Brasil, faltava isso. Esse slide aqui vai trazer uma ideia de regionalização. Por que eu trabalhei esse contexto agora? Eu poderia trabalhar depois junto com a urbanização e industrialização,
lá para setembro, outubro, mas eu resolvi colocar isso aqui agora para tentar deixar algo mais específicos lá para aquela realidade. Regionalização do Brasil. Nós temos duas propostas de regionalização aqui. Dentro do Brasil nós temos várias. Eu coloquei essas duas para tentar trazer uma ideia de regionalização. Uma é oficial, a do IBGE. A proposta de regionalização do IBGE, ela é a oficial. É ela que o Estado brasileiro ele se usa, o Estado, o governo usa para conseguir, por exemplo, em termos de dados estatísticos, a ideia do recenseamento que estava previsto para esse ano, que já foi prorrogado para o ano que vem, por causa disso que está acontecendo no mundo, no Brasil, a ideia é, pela proposta do IBGE, com a ideia de recenseamento, por exemplo, saber, por exemplo, muitos outros fatores, mas, por exemplo, onde está a maior parte da população, quantos nós somos, certo? Quanto é a população do Brasil hoje, onde é que está concentrada a maior parte das pessoas com mais bens, mais ricas, onde é que está concentrada a maior desigualdade social. São dados que eles conseguem confeccionar com base nas informações que são colhidas durante esse processo de recenseamento. E qual é a proposta que é usada para isso? A proposta do IBGE, que divide o Brasil em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Algumas, assim, eu quero falar mais em específico aqui. Da região Nordeste, durante muito tempo ela foi a região mais rica do país. Durante o processo de colonização, por exemplo. Ela foi a região mais rica do país. Depois é que passa a ser, com o processo de região geoeconômica, o Centro-Sul, dentro da proposta de região geoeconômica. Mas durante muito tempo foi o Nordeste. Aí, com a mudança de ciclos nas atividades econômicas, começa a haver uma ocupação das áreas onde vai ser posteriormente chamada de Sudeste, Sul e Norte. Aí começa a haver uma decadência dessa região, vamos dizer assim. Mas durante muito tempo ela foi a mais rica do país. Hoje, se a gente pensar em região geoeconômica, que é essa proposta de baixo, a gente vai ter, sem sombra de dúvida, maior processo de integração econômica, um melhor sistema de transportes, de sistema financeiro, de área educacional, aqui na região centro-sul do Brasil, como é chamada essa área aqui. O Nordeste, ele é tido, vamos abrir umas aspas aqui, como uma região problema por causa da seca. A gente tem que pensar que a seca, ela até pode ser um problema de ordem natural, mas ela também é um problema social. Poderiam ser feitas políticas públicas de investimento no Nordeste com mais ênfase para que aquela realidade se modificasse. A gente tem que entender que o Nordeste, apesar de boa parte do interior, vamos pensar assim, semiárido, seco, nordestino sejam problemas, mas faltam também ali políticas de desenvolvimento para que aquela realidade ela pudesse ser modificada, para que aquelas pessoas que lá vivem pudessem ter melhores condições de acesso à terra, de acesso à água, melhores condições de alimentação, por exemplo. Nós temos aqui, já que estamos trabalhando essa proposta, aqui a proposta de visão geoeconômica do Brasil. O Brasil dividido de forma geoeconômica em Amazônia, que é muito caracterizado pela presença da floresta amazônica, também dos desmatamentos, mas a presença da floresta é muito forte. A região Nordeste, que tem a seca como seu grande problema, em função do clima semiárido, mas a gente também não pode deixar de falar que o litoral ele é bastante desenvolvido, em áreas como o turismo, por exemplo, o recôncavo baiano, que são áreas mais desenvolvidas daquela região, e sem sombra de dúvida alguma, a região Centro-Sul, considerado o Centro-Sul, que é intitulada aí como coração do país, embora não seja uma expressão muito usual, correta, mas é considerada como o coração do país porque ele, boa parte das atividades econômicas, financeiras, culturais, estruturais, espaciais, de organização estão presentes nessa área. Certo? Então são 3 regiões que a gente acaba trabalhando muito em termos econômicos. Esse é o critério, tá? Se a gente pensar em critério para a divisão do IBGE, é um critério de divisão política administrativa.
certo? Termos estatísticos, formação histórica do país. Se a gente pensar em região geoeconômica, o critério aqui até tem o critério natural. Se a gente pensar, tem a divisão aí do critério natural. Onde o clima é mais seco, onde o clima é mais úmido, por exemplo. Tem a formação histórica? Tem a formação histórica. Mas o principal critério é o geoeconômico. É a atividade econômica que ali está desempenhada, que ali está desenvolvida. É a atividade econômica que é forte ali. E dividimos o país, então, em três: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Bom, agora, como eu já disse para vocês, que dentro de cada contexto nós trabalharemos um pouquinho a ideia de Santa Catarina, nós vamos pensar na ideia de Santa Catarina da seguinte maneira. Num primeiro momento, Santa Catarina, em termos de ocupação, trabalhei isso com vocês um pouquinho em sala, eu vou dar uma lembrada aqui. A Santa Catarina não foi aquela menina dos olhos lá no começo do processo de ocupação, em termos de capitanias hereditárias. Ela não foi muito ocupada, digamos assim, nesse primeiro momento. Ela vai começar a ser ocupada depois. Por quê? Num primeiro momento, segundo alguns estudos, é porque era uma faixa de terra pequena. Era uma faixa de terra não muito expressiva, basicamente litorânea, certo? Que estava dentro dessa capitania de Santana, por Pedro Lopes de Souza, que vai ser o donatário. Mas antes disso tudo acontecer, já tinha sim aí a ideia, num primeiro momento, se eu não estou enganado, francês, mas a ideia do pioneiro navegador era o Binot de Bonneville, em 1504, francês. Ele vem ocupar essa terra pela ilha de São Francisco numa chamada expedição comercial que se caracteriza como frustrada, não se desenvolveu. Ela começa a ser ocupada, então, vamos pensar bem depois, com a ideia do donatário do Pero Lopes de Souza, que ele não sente muito atrativo, digamos, pensando de forma econômica, para vir ocupar esse território, pela implantação das capitanias hereditárias. E por um outro fator, certo? Embora pelo Tratado de Tordesilhas, de acordo com a linha demarcatória, esse território pertencesse ao território português, os espanhóis consideravam a ilha de Santa Catarina e o seu território fronteiriço lhe pertenciam. Tanto que houve até a expedição de espanhóis, aonde hoje é a ilha de Canasvieiras, certo? Houve digamos assim, uma invasão pelo território espanhol para tomar posse daquele território. Mas, de qualquer forma, ficou sob o domínio português por tudo aquilo que nós já trabalhamos em termos de Brasil lá com o Tratado de Madrid. Se a gente pensar em Tratado de Madrid, a ampliação das fronteiras do Brasil, elas vão ser muito grandes durante aquele período lá da unificação da coroa europeia. Então, as capitanias vão ser essas, o donatário, que vai ser o responsável por a terra da capitania de Santana, hoje Santa Catarina, essa parte aqui vai ser o Pero Lopes de Souza, e as primeiras povoações vão vir bem depois, como vocês podem ver. Implantação das capitanias hereditárias, as primeiras póvoas. A Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco, hoje São Francisco do Sul, 1658, a gente está falando de fundação territorial, não necessariamente a emancipação política de São Francisco. A Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, 1673, mais uma vez, a fundação, não a emancipação, e a fundação de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, hoje Laguna, 1676. São as três primeiras cidades que surgem em Santa Catarina. Uma outra cidade que vai surgir logo depois, então vamos pensar em linha de sucessão a quarta, Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, eu não coloquei aqui, atual Lages, por causa da ideia de implantação e de ocupação do território. Isso a gente vai entender um pouco melhor aqui. Num primeiro momento, a ideia de ocupação era pelo litoral. A ideia de ocupação de Santa Catarina era litorânea. Porém, havia a necessidade de ocupação e conquista do território do interior. Isso eu não estou falando só de Santa Catarina, certo? Havia essa necessidade em termos de Brasil. Então, o que vai acontecer? Por determinação do governador de São Paulo, vai haver a fundação de Lages, por exemplo, que seria essa quarta cidade, e outras que vão vir depois.
Para quê? Para que pudesse ser ocupado, vamos pensar assim de forma bem grosseira, esse território, pulando várias partes históricas, para que esse território pudesse ser ocupado. Nesse momento, aquela ocupação que era litorânea e que precisava muito de laguna, agora já não precisa mais. Todo aquele charque que, num primeiro momento, inicialmente, era por barcos, depois ele vai ser por caminho por terra, certo? A ideia da Revolução Farroupilha, ela fala um pouco disso. E vai começar a povoar o Planalto Catarinense. Vai começar a se construir fazendas, vai se começar a se ligar em estradas para se ocupar esse território catarinense de interior. E nesse período, então, o território de Laguna ele entra em decadência. Que era um ponto forte de paradouro, de abastecimento, começa a entrar em decadência. Ao mesmo tempo que o interior do território, não só catarinense, mas de modo geral a região sul do Brasil, começa a ser ocupado, começa a ser construída vilas, mais tarde cidades, que vão fazer com que esse desenvolvimento ele aconteça. No chamado caminho das tropas. As tropas saíam de Sorocaba e a ideia é que elas chegassem no Rio Grande. Por exemplo, em Viamão, Porto Alegre, passando por Santa Catarina, pelo Planalto, pela região, que hoje a gente chama de Planalto Norte, e o Planalto Serrano de um modo geral, certo? A ideia de evolução, de conhecimento, de ampliação dos domínios do espaço catarinense vão ser assim, claro, como nós já vimos lá atrás, muitos episódios de conflito vão acontecer aqui. Conflitos como a República Juliana, conflitos como a Guerra do Contestado, a questão de Palmas para estabelecimento de territórios que nós já vimos lá atrás, em aula ainda, em sala. Mas dentro desse contexto de ocupação, é nesse cenário. Aí, em termos de povos que viviam aqui, se a gente pensar no indígena que estava colocado aqui, nós tínhamos os povos sambaquianos, certo? Junto com os carijós, nessa área litorânea. A gente tinha o povo Xoklen, que estava mais concentrado nessa área aqui. E aqui nós tínhamos os caigangues, juntamente com o povo guarani, nessa região. Hoje, é claro que a realidade ela mudou drasticamente nesse sentido. Nós temos alguns povos guarani, mais lá no oeste, mas uma boa parte na região litorânea, especialmente se a gente pensar em termos de localização na Grande Florianópolis, é comum a presença deles. A gente vai ter o povo Xoklen muito restrito ao Vale do Itajaí, em cidades como José Boatê, por exemplo, e a gente vai ter povos caigangue ainda nessa área do extremo do oeste catarinense, em termos de povos que estavam aqui, habitavam esse território antes da ocupação europeia, ou africana, ou de outro povo do Brasil antes de vir para Santa Catarina. Por exemplo, aqui nós vamos ter os vicentistas e os açorianos madeirenses. Os vicentistas, povos que vieram de São Vicente, e os açorianos e madeirenses da ilha de Açores e da Madeira, território português. Aqui nós vamos ter a presença da ocupação europeia, mais tarde, por exemplo, lá no século XIX. Aqui nós vamos ter a expansão dessa colonização europeia, que a princípio veio aqui, depois veio para cá. Aqui nessas duas áreas nós vamos ter a presença, nesse caso aqui, paulista e europeia, certo? Na região hoje do Planalto Norte, e a região norte do estado, parte da região norte. E aqui, ocupação paulista, principalmente por causa daquele momento de ocupação do território, por causa do caminho das tropas, e aqui uma ocupação também europeia que veio do Rio Grande do Sul, certo? Em termos de ocupação do território, nós temos esse. É claro que não é só descendente de português que vive no litoral, certo? Existem hoje, claro, outros povos, da mesma maneira que não é só descendente direto de alemão e italiano na presença do Vale do Itajaí, mas houve uma maior concentração. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Em termos de concentração, muito forte dos açorianos. Em termos de concentração, muito forte do alemão e do italiano no Vale do Itajaí, por exemplo. Bom,
E para finalizarmos essa etapa de explicação dos slides, eu coloquei aqui um mapa da regionalização de Santa Catarina, a ideia de regionalização de acordo com as mesorregiões. De acordo com as mesorregiões de Santa Catarina, nós temos um processo aqui de separação. Eu gostaria de frisar que, de acordo com aquilo que se propõe, essa região oeste ela é dividida em duas partes, em extremo e meio oeste, e a do norte, aqui, do norte catarinense, ela também pode ser dividida em região norte e Planalto Norte, de acordo com a divisão mais particular. Porém, se nós pensarmos em regiões geoeconômicas, mesorregiões de Santa Catarina, nós temos essas aqui. São essas 6 regiões. O norte catarinense, o oeste catarinense, Serra, Planalto Serrano, região serrana, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, que é onde está o nosso município, Alfredo Wagner, fazemos parte dessa mesorregião, e o sul do estado, certo? Falando um pouquinho de cada uma delas, economicamente, naturalmente falando. Começando aqui pelo sul do estado. Essa região aqui, ela é caracterizada pela presença de cidades como Tubarão, como Uruçanga, Araranguá, onde atividades se desenvolvem são, por exemplo, o turismo é muito forte, temos termas lá, por exemplo, Gravatal, a questão da cerâmica, a questão do carvão mineral em Criciúma, Uruçanga, por exemplo, é muito forte a tendência desse sentido aqui. E aqui na Grande Florianópolis, pegando essas regiões aqui, ó, a Grande Florianópolis, Balneário, região do Vale, e aqui São Francisco do Sul, essas 3 cidades, por exemplo, principalmente Florianópolis e São Francisco do Sul, nós temos aí cidades históricas muito fortes. Desterro, no caso Florianópolis, e São Francisco do Sul, que foi a primeira grande cidade, a primeira vila, a primeira fundação póvoa que nós temos em Santa Catarina. E eu estou falando disso porque é muito presente, era muito presente na história as armações. Até existem lugares nesses territórios chamados de armação. Nós temos praia com esse nome, inclusive. Por que esse nome, armações? Para pesca da baleia, certo? Para armar redes para pegar, para capturar a baleia. Por quê? Algumas construções históricas hoje ainda remanescentes, existentes, elas foram construídas com óleo de baleia. Certo? O óleo de baleia junto com a massa, ele criava uma pasta para fazer com que essa construção ela permanecesse. E muitas baleias foram mortas por causa disso, nesse período de ocupação do território. Nós temos construções dentro de Florianópolis e dentro de São Francisco do Sul, por exemplo, que usaram o óleo de baleia para essas construções. Então é uma característica forte dessas 2 cidades em particular. No termo na região da Grande Florianópolis, nós vamos ter características, por exemplo, na presença da ilha, o turismo muito forte, não só na ilha, mas pegando a ilha de um modo geral, vai ser o turismo muito forte, serras encrustadas, um caminho de mares, de morros, pegando todo o litoral brasileiro, não seria diferente em Santa Catarina, relevo desgastado pela erosão, para chegar na parte interior do território, pegando todo o território catarinense. Quando nós estivermos trabalhando a parte física, nós vamos trabalhar melhor essa realidade da Serra dos Faxinais, por exemplo, Serra Geral. É uma característica que está muito presente na Serra Geral, não na Grande Florianópolis, mas separando o litoral do estado ao interior do estado. A gente vai ter a presença dessas serras. Na parte da Grande Florianópolis, o turismo é muito forte, a atividade turística ela se desenvolve de forma muito forte, principalmente porque grandes cidades estão ali dentro uma região metropolitana muito forte, com a presença de atividades culturais que se desenvolvem ali. E o turismo de verão é muito comum, de sol e mar. As praias são muito visitadas por turistas, inclusive internacionais. Vale do Itajaí, nós temos a presença aqui
muito forte da indústria têxtil, é uma marca característica dessa região aqui como um todo. Esse Vale do Itajaí, ele é caracterizado pela presença do alemão, muito forte, a colonização alemã é muito forte, a italiana aqui no sul também é bastante forte, a alemã aqui no Vale do Itajaí temos a presença do italiano também. A região norte do estado, nós vamos ter a presença de grandes empresas lá, metal mecânica, por exemplo, é muito forte, indústria de motores é muito comum, inclusive multinacionais, nós temos o exemplo da WEG, muito forte na região de Jaraguá do Sul, por exemplo, Joinville, a maior cidade do estado, faz parte dessa região. A característica da região serrana, o frio, é uma particularidade muito forte dos municípios que caracterizam essa região, os invernos mais rigorosos. Aqui nós temos uma dualidade, por exemplo, nós temos verões muito quentes no litoral e, ao mesmo tempo, invernos mais frios do Brasil, certo? Dentro da presença dessa região serrana. E, por fim, o oeste catarinense, que vai ser uma das últimas regiões a serem conquistadas, não só dentro do território brasileiro, a catarinense, mas também como brasileiro, em termos de terras que vão caracterizar o território brasileiro como um todo. Bom, essa é a região de Santa Catarina, a configuração espacial do nosso território, que caracteriza também aí um pouquinho do nosso município. Bom, pessoal, orientações para a realização da atividade avaliativa. Pode ser entregue no dia 20 de abril. Pode ser entregue, não precisa necessariamente ser hoje, dia 13. Esse vídeo está sendo gravado antes, mas eu vou falar como se ele estivesse sendo gravado agora. Hoje, dia 13. Vocês podem entregar dia 20 de abril. Professor, eu não consegui entregar dia 20 de abril. O que eu posso fazer? O ideal é que vocês consigam entregar até o dia 20 de abril. Porém, vocês estão sobrecarregados de atividades. Eu entendo que vocês trabalham, muitos de vocês, e que a gente está vivendo uma realidade que a gente também não esperava. Então, podem ser abertas exceções. Eu não vou aqui ficar uma pessoa intransigente também nesse sentido. Se por acaso vocês não conseguiram, tentaram mesmo, não conseguiram acabar até o dia 20 de abril, entre em contato com o teu professor. Ele é gente boa, ele vai te ajudar. A gente pode estabelecer uma nova data. Eu gostaria que fosse no dia 20 de abril. Por quê? Porque no dia 20 de abril e 27 de abril já vai estar disponibilizada nessa plataforma, no grupo do WhatsApp, a avaliação. E por que as duas datas? Porque como eu não pude explicar da forma como eu gostaria, certo? Que eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse mais claro, e muito possivelmente dúvidas surgiriam e elas seriam solucionadas no momento, eu gostaria que vocês teriam um tempo de sala de aula para responder. Como não foi possível, então a gente vai tentar remanejando da forma como puder. Bom, aqui vocês vão montar grupos de 6 pessoas, de até 6 pessoas. Pode fazer individual se quiser, não sugiro, certo? Eu sugiro que vocês tentem socializar com... Eu sei que é difícil, vocês também têm o mesmo contato que vocês tinham, presencialmente falando. Eu sei que não é da mesma maneira, mas se vocês puderem formar um grupo aí mais restrito para trocar informações, façam isso. Não é cola, não vou considerar isso como cola, não. Isso é uma troca de informação. Duvida da informação. Pesquisa no teu colega, usa esse grupo para socializar. Mas procura duvidar, nem tudo que ele está falando talvez seja correto. Então assim, tenta trocar informação com outra pessoa antes de colocar de forma concreta. Grupos de até 6 pessoas. Certo? Individual, dupla, trio, 4, até 6 pessoas. Numa folha de caderno vocês vão colocar como vocês estavam acostumados em fazer em sala já nos trabalhos. Escola, cidade, data, nome, série, professor, enfim. E vão colocar só as respostas, tá, pessoal? Número 1. Eu estou colocando aqui observações de todas as explicações que eu dei em sala e agora. Só a resposta. Coloca número 1 e a resposta. Essa número 1 ela vai falar da divisão territorial do trabalho. É isso que tu vai usar. Tem um slidezinho lá. Ó.
Se tu teve acesso aos slides, certo? É o número 4, é o slide 4. Mas tu deve ter feito a anotação lá durante a explicação. O slide 2, a questão número 2, slide 5 e 9. Tem outras fontes de pesquisa, é sobre os tratados. Essa questão tinha um mapa, vocês tinham que fazer um mapa. Como não vai dar para fazer o mapa, eu sei que não vai dar para fazer o mapa, vocês vão responder. Procura responder a questão, o conflito e a área definida. A número 3, 4, vai estar tudo bem explicadinho cada uma delas aqui. Como eu quero que vocês respondam cada uma delas. Inclusive as atividades que fazem parte de Santa Catarina, questão 1 e 2, que fala das mesorregiões, a questão 3 e 4, que fala da colonização, a questão 5, que fala da fundação das cidades. Bom, tudo isso, pessoal, que vocês vão fazer, vocês vão enviar de que forma? Vão criar um grupo, como eu disse, e uma pessoa do grupo vai me entregar. Vocês vão criar um grupo e uma pessoa do grupo vai fazer o print daquele trabalho e vai direcionar para mim no privado, pelo WhatsApp ou por e-mail, certo? Ou por e-mail, por um desses dois, pelo prof_reginaldo@hotmail.com ou pelo 344-821@prof.sed.sc.gov.br. Vocês têm o livro digital, que eu disponibilizei lá no outro material, já para vocês pesquisarem, tá lá o link, é só pesquisar no material da semana passada. E a minha dica para vocês é a seguinte: procurem fazer leituras, pessoal, não se atenham só aqui. Eu sei que vocês estão recebendo, talvez, atividades demais até, mas isso não vai acabar já, de imediato. Então, não fiquem acomodados, principalmente vocês que estão nos terceiros. Procurem fazer leituras, assistir videoaulas sobre os temas, pesquisa questões de vestibular. Se tem dúvida, manda a questão de vestibular para o professor. Falando de geografia propriamente dito, eu ajudo de forma mais concreta. Se quiserem criar um grupo aí, por exemplo, dos 4 terceiros, para ter alguma explicação mais concreta de alguma coisa, quem tiver interesse, né, pessoal, que eu sei que vocês já estão até a cepa de coisa para fazer, então cria o grupo. Bom, façam aquilo que vocês acharem melhor e podem contar comigo nesse sentido. A minha sugestão é que vocês baixem um app chamado Hangouts Meet. Se baixaram o Zoom, excluam. A Anvisa mandou a gente excluir, emitiu uma nota para excluir por causa de vazamento de informações pessoais. Então, assim, baixem esse app, Hangouts Meet, ele é para fazer webconferência. Logo, logo eu vou trazer uma ideia nesse sentido para vocês. E no mais é isso. Eu espero ter solucionado algumas dúvidas. Se por acaso ficaram com alguma dúvida ainda, não se acanhem, entrem em contato com o professor, não temam se não deu conta de fazer o trabalho, entrem em contato com o professor. No mais, um abraço, contem comigo, logo tudo isso vai passar, até mais.